mais uma manutençãozinha aqui, ó. Pastilha de freio da roda da frente. Eu vou tirar essas pastilhas ali. A pastilha de freio, cara, da roda da frente ali, ela vira bem melhor do que de trás, tá? Você vê essa moto com 40 mil, eu fui desempenhar minha roda e percebi que as pastilhas estão gastas. Eu estou usando, eu vou usar, você sabe como é que eu sou referente a marcas, né? Então eu vou usar essa aqui, ó, Fairback. O código dessa pastilha é o 663. Se você for procurar pastilha da frente de F800, os iludidos aí que estão explorando a gente, só porque é de F800, essa pastilha custa muito mais cara, essa pastilha custa R$70. E eu paguei esse preço dessa pastilha. Então essa pastilha, ela serve para F650ST, para F650 GS, Dakar, CB500, ano de 97, uma SLR 650, nem sei que moto é essa, a NX 650, a XT 600R, essa é a pastilha. Quando você for comprar, eu vou deixar aqui e vou deixar na descrição. Procura para essas marcas. A mesma coisa é o seguinte, olha, eu não sei o que está acontecendo. Não sei, eu acho que eu vou ter que chamar aquele tal daquele padre Quevedo para exorcizar meu ABS. Eu fui lá, troquei as escovas do ABS. Aí é o seguinte, um borracheiro, gente boa pra caramba, conseguiu colocar o calço, montar minha roda de trás com o calço invertido. O que aconteceu? O freio ABS começou a esbarrar na roda fônica ali. A roda não ficou montada normal. Então eu perdi o sensor da ABS. Os iludidos pediram 600, R$1.000, R$2.000, um pedacinho de fio desse tamanho. Está chegando hoje no Mercado Livre para mim. Eu fui e vou botar relação também aí para vocês verem. São essas motos aí. Aí o que eu fiz? Fui lá e comprei da F800R. É o mesmo modelo, inclusive no site que eu busco isso aqui. É o site que está aqui embaixo aqui para você fazer uma consulta. Você vai lá, você clica em cima da peça, vê o código dela, ela vai te falar a referência de todas as motos que tem isso. Se você procurar de F800 GS, eu não sei o que esses caras estão acabando com a gente. Estão acabando com a gente. O cara vai lá, compra uma bota, bate com uma bota, tem que vender peça a preço de ouro, só porque é de 800. Você viu a pastilha aqui, a mesma pastilha custa R$70. Eu tive que comprar essa chave aqui, ó, é uma chave Torx, tá? Fêmea, a medida dela é de 1,5, a E14, essa chavinha, para tirar a pinça aí. Você pode fazer um procedimento, se você não tiver essa chave, tirando a roda, tá? E eu fui num cara aqui desempenar a roda, isso é curiosidade, tá, moçada? Eu vou deixar aí também, se você já quiser mudar, tirando a pinça, trocando, aí você vai lá no menuzinho embaixo na descrição e clica e já põe o vídeo para onde você quiser. Mas eu tenho que falar para vocês terem noção do que é. Dá para você tirar a roda, cara, e abrir as pinças de freio, você consegue trocar também, tá? Se você não tiver. E eu fui num cara, o cara é top de desempenar. Eu tinha uma Light ouro preto, há muito tempo isso, entendeu? Era um molecote. E ele trabalhava no Bellini, 2 rodas aqui, que é uma bicicletaria conceituada na minha cidade, desempenando roda. E esse cara virou o mestre dos magos, velho. Eu tô com 52 anos, eu tinha 13 anos, e o cara focou naquilo e hoje ele só desempenha qualquer roda. Se você tiver com a sua roda aí empenada, você pode, eu passo o endereço para você vai lá e desempenha a sua rodinha aí, tranquilo. Brincadeiras. E como eu não tenho muito tempo que eu não faço vídeo, eu vou tirar ali, vou mudar a câmera, eu vou botar ele perto ali para vocês verem como é que é o procedimento. Não é difícil, tá? Não é difícil, você vai precisar só disso. Vamos lá então. Aqui ela tem uma garrinha igual o freio de trás. Tu vai chegar e vai puxar essa garrinha aqui, ó. Que seria essa aqui, ó, para travar a pinça, tá? Eu tenho um negócio fino aqui, você vai achar uma chave fina, porque aqui eu tenho um parafuso igual no freio de trás para você tirar onde segura as pastilhas.
Aí depois eu solto a pinça, por quê? Porque aí vai ter um lugar para me bater, entendeu? Que na mão fica difícil de você bater. Vamos lá. Olha, aí aqui ele tem um buraquinho para você empurrar ele para lá. Eu já arrumei um arozinho de bicicleta e coloco aqui, ó, e vou batendo. Aí, ó. Aí ele saiu, tá vendo? Ó. Viu? Ele saiu. Aí eu já venho aqui e vou tirar a pinça. Tira essa capinha aqui do OBS, joga ela pra cá. Você vem aqui, ó. Uma já foi até o chão. Dá uma abertura no êmbolo. E depois a pastilha mais grossa. Ó, tiramos aqui o pino. Ó. Essa latinha aqui, ó, tem que tomar cuidado com ela, porque se você quebrar essa latinha, ela que prende a pastilha aqui, ó, e essa aqui também. Então, vamos lá, vamos jogar aqui. Assim, agora vamos coisa. Dava, né? Não mexer com isso não, né? Não, já estava quase ferro. Vamos lá. Agora vamos colocar ela. Aí eu venho aqui, já prendo ele lá, tá vendo a latinha? E já venho com o pininho e já travo essa aqui. Travei essa, aí eu venho aqui com a outra, já travo a latinha. Ele é meio chatinho depois para pôr no disco, tá? Ó, já travo a outra latinha lá, venho aqui com esse. Aqui, moçada, é tranquilo, ó. Beleza, você vê que ela ficou aqui, ó, com um buraquinho aqui para você enfiar Então, beleza, aí você viu que a pastilha ficou mais junta. Você tem aqui, então, a abertura no ângulo dela. Para ele vai entrar bem legal ali. Vou tentar botar isso aqui de uma vez. Não adianta, eu vou ter que bater lá. Depois para achar isso aqui lá vai ser difícil, hein? Bom, a pinça entrou, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma batida primeiro, vou botar só um parafuso para ela chegar aquele buraquinho. Para me colocar isso aqui primeiro. Então eu vou só parafusar aqui, só para firmar ali, para me bater lá do outro lado. E chega mais um pouquinho o parafuso ali, ele costuma.
E para mim não empinar o disco. Ó, aí eu vou lá com a cabecinha da chave aqui e dou mais uma batidinha só para ele empurrar esse pininho para cá. Se você fizer isso que eu faço, a manutenção da sua moto não vai ficar tão... Olha, aí ela aparece ali, tá vendo? Então fica mais fácil agora de eu vir enfiar esse boca a boca aqui, ó. Pronto, ó. Tá vendo? Aí eu travei ele. Vinícius, dá para fazer sem roda? Dá, cara, dá para fazer sem roda. Vinícius, eu posso tirar a roda para trocar alguma coisa no borracheiro sem tirar a pinça? Consegue. É bom até fazer desse jeito, porque senão... Ó, aí nós vemos aqui, ela dá uma agarradinha ali, você vem com a chavinha aqui, encaminha ela, encaminhou, pô, damos a pinça aí. Eu costumo colocar um pouquinho de cola química nesse parafuso aqui. Vai dar um perrengue pro borracheiro de fonte de tal tirar? Vai, mas como eu ainda não comprei o meu torquímetro, que eu estou para comprar, eu venho com a cola química, coloco um pouquinho, eu esqueci de botar graxa aqui, ó, eu sempre coloco para da próxima troca. Ó, põe só um pouquinho, tá vendo? Só um pouquinho de cola química, não vai fazer mal não. Eita. Entendeu? Só um pouquinho, só sujo ele. Aí. Mas vai garantir que... Pronto, moçada, aí, ó. Trocou a pastilha. Se for pedir um mecânico para fazer isso aqui para você, cara, ele vai te cobrar aí... filho... Dá um aperto legal. Tá aí, trocada a pastilha de freio. Quer que eu faça do outro lado lá? Eu vou fazer. Como eu disse, eu vou deixar na descrição aí para vocês aí, tá? Vamos lá pro outro lado então, fazer o mesmo faxina. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos tirar o pininho. Vamos lá e vamos tirar o pininho dela. Cara, não saiu, ó. Isso tá me chateando a quantidade. Eu tenho um alicatezinho de bico. Ô bicho, isso não é um alicatezinho de bico. Entendeu? O negócio disso aqui. Lógico, eu já tenho uma chave dessa, assim. Essa chave também aqui foi a única especial que eu tive que comprar. Porque é difícil, você não vai comprar um jogo de chave disso aqui. Então vende em casa de ferragem só essa pecinha aqui. Como a minha é de 1,5, 3/4, eu acho, essa chave. Aí eu comprei isso aqui. Ó, puxei o pininho, né? Bom, eu puxei o pininho. Agora eu venho aqui e dou-lhe uma esporadinha aqui para ele sair, ó. Nossa. Ó, saiu. Ele já saiu. É lógico que aqui não é para lá, né? Então eu vou ter que virar a chave. Se
você conseguir, é porque a minha chave de fenda é muito grossa, você já pode ir tirando o membro aqui, ó. Ó, já vai soltando o membro aqui. Ó, já soltei o membro, ó. Tá vendo? Fica mais fácil para depois, porque ela tá na mão ali. Essa aqui você não precisa se preocupar. Rapaz, esse cara, ele é tão safo de consertar a roda. Sabe como é que ele tira a roda daqui? Porque aquela porca ela é muito sensível, aquela porta da roda. Eu vou comprar para mim. É o eixo traseiro da CG. Ele encaixa certinho aqui. Então, em vez de ele forçar lá, ele força por aqui. Pô, bacana pra caramba o que o cara fez. Aí, ó. Tava assim também não. O que vocês acham? Comenta aí pra mim. Aí. Dava para rodar mais um pouquinho. A pastilha da frente é muito difícil de gastar ali. Ela ficava do disco primeiro, porque agora ela já estava dando uns negócios aqui, tá vendo? E você vê, essa pastilha é da Brembo. Eu vou começar a usar essa pastilha da Brembo. O código dela estava aqui. O código dela é 07527-036 TT. Vê se dá para focar. TT 2182FF da Brembo. Próximo eu vou comprar essa. Quem sabe, né? Não é isso que tá. Então vamos lá, você viu que ela tinha caído, né? Lazarenta aqui. Eu vou dar mais uma puxadinha no freio aqui e depois ela vai me dar problema. Cheguei os embros bem pra lá. Isso aqui você dá uma verificada que ele costuma dar um barulho na pratinha batendo ali. Uma vez quebrou essa pra mim. Você fica assim de cabeça para baixo. Ih, velho. Pensei que eu tinha pegado a pastilha errada, cara. Tá, enfiamos uma aqui. E enfiamos a outra aqui. Beleza. Agora nós viemos com o parafuso e travamos ela. Gente, é muito fácil, cara. Por que você vai... Você não consegue fazer isso, porra. Ela aqui, ajuda da nossa chave de fenda. Cara, é muito fácil de fazer. Você mesmo pode chegar em casa e fazer. Eu não vou colocar cola, que eu vou dar um... Deixa eu conferir se o buraquinho ficou aqui. Pera aí. Se ele apareceu. Não, ele não apareceu não. Cadê o buraquinho? Tá errado. Ele tá ali, na ponte. Vamos ver se eu consigo colocar ele de uma vez. Porra, é porque eu faço o vídeo correndo, cara. Eu tinha que dar uma lubrificada nesse som. Entendeu? Quando você for fazer, é porque eu fico aqui na garagem, cara, minhas ferramentas ficam tudo lá em cima.
Eu vou ter que dar uma porradinha nele ali pra ele chegar mais um pouquinho, senão eu não vou conseguir encaixar esse cara não. Aí eu vou lá e pego a pontinha da chave aqui, tá vendo? Entrou tudo, moçada? Vê se entrou. Aqui, ó, ele tem um lado também que eu gosto de pôr. É pra cá. Por que que é pra cá? Ó. Tá fazendo de besta comigo aqui, olha. Filha da puta. Não quer apanhar mais. Por quê? Porque a travinha fica aqui, ó, por esse lado, para não encostar nos partidos. Vocês têm muita referência não, mas desse jeito. Moçada, agora ó, vem aqui, abre os bichinhos. Encaixou. Vou tirar isso aqui. Passo uma colinha. Ó, mas a mão aqui, ó. Tá vendo, né? O vídeo merece um like, pô. Ó. Eu passo só pro gringo ver só. Eu tô postando vídeo não, porque agora eu tô criando uns vídeos, cara, você tem que ver que louco, onde chegou a inteligência artificial. Eu falo em português e coloco os vídeos, meus vídeos já são traduzidos e legendados, são já legendados. Vou comprar mais disso aqui, cara. Agora, cara, eles vão ser traduzidos, o áudio dele, aí para Alemanha, para Itália, e trocar informação com os caras. Pô, o YouTube vai mandar bem pra caramba nessa nova plataforma dele. Tem que lubrificar essa catraca, o engraxar, né? Agora você vai lá, bombeia o freio, né? E bom Maria, apertar que você com essa assistência, né? Então assim, se você for fazer essa faxina tirando uma roda, ela é meio chatinha porque tem aquela latinha aqui em cima, que você lembra da latinha? E aí, como aqui eu virei de cabeça para baixo para botar ela, mas dá para fazer também. Vamos lá, deixa eu finalizar o vídeo então. Então, senhores, o trabalho fácil, ficou em conta. Não esqueça de bombar o freio para você sair, porque você vai sair sem freio, tá? Não levou o quê? Nem 7 minutos para mim fazer essa troca. Às vezes você vai levar isso para o mecânico, você tem que marcar, agendar, se o cara for bom, ele vai te cobrar uma graninha aí. No mínimo ele vai te cobrar uns 100, 150 reais para trocar aquela pastilha. Tá? Da próxima vez eu vou botar Brembo. O que eu faço? Eu vou guardar a pastilha Brembo e vou guardar uma capinha. Vamos ver, como a maré estiver rolando, se eu estiver com grana, eu vou na Brembo. Se não tiver, eu vou naquela ali mesmo. Depois eu repasso para vocês como é que está o procedimento dela ali no disco, tá? Aí tem muito mecânico aí que vai falar, porra, cara, tem uma F800, botar a pastilha de bebê. Dane-se, é o que eu tenho, cara. É o que eu... A corda, filho, aperta no pescoço de quem tem. Você não pode chegar e dar um passo.
é aquela ali que me satisfez, é aquela ali que vai rodar, cara. Eu não vou ficar com essa papo o resto da minha vida. Ah, vai ferrar o freio, o disco, não tem importância não, depois eu gasto 900 pau. Eu não podia ficar com a pastilha ali, sem pastilha de freio nenhuma. Então assim, eu volto a falar, isso é bobeira, você ficar nessa onda aí, não vai seguindo cabeça de... Isso é uma moto normal, qualquer, cara. Os caras acham que você está numa moto dessa, você está nadando em dinheiro, você não está. Eu, por exemplo, eu tenho uma condição legal, estável, mas eu não vou ficar botando pastilha sintetizada de R$275, não. Que os caras compram lá no AliExpress, vem aqui e colocam uma capinha dessa aqui, ó. É igual isso aqui. Onde é a faca desse trem? Essa porra dessa pastilha deve custar R$15 lá no AliExpress. O cara vem e põe nessa capinha aqui e te vende. Assim como a sintetizada, como essas pastilhas do leite, tudo feito pelo chinês, cara. Tanto é que eles colocam até o código. Então, se você arrancar essa etiqueta aqui, ó, que eles fizeram questão de botar dentro do plástico a vácuo, pode contar que vai estar escrito uma China. De repente já existe aqui uma feedback lá. Esse cara não é pouco não. Esse cara é. Aqui. E o próximo vídeo vai ser o chicote do ABS ali. Vou tentar fazer vocês rirem, porque só rindo, cara. Um chicote que custou R$150, tem iludido lá vendendo por R$1.500. Corre desses caras. Faz igual os caras da tabela lá que eu falei, vocês ir lá e zoavam lá. Outro dia o cara do grupo lá falou comigo assim, pô, meu irmão, você se mete na noite de todo mundo, daquele do cu, aquele que eu adoro ele, por R$1.500. Aí eu fui lá na AliExpress, peguei o farol, R$500, frete grátis. Falei, meu irmão, você é louco, velho, você tá vendendo farol usado e aparece alguém, vai lá e compra. O meu intuito não é negria. Se ele pagou, ele se fudiu. Porque o farol hoje custa 500 pau no AliExpress, velho. E é que a porrada de problema que eu falei para vocês. Vai aparecer um pobre coitado lá para comprar aquele farol usado, né? E eu não vou lá, não é para fuder o anúncio, é para alertar ele, falar, irmão, aqui ó, já tem ele a 500 pau que ninguém quer comprar. Já tenho dois já. Então a minha intenção não é essa. Aí chegou um boca a boca lá que até foi escrito, não deve ser mais. Eu posso se mete na anúncio dos outros, não é. A minha intenção é ajudar o pessoal que tem coisa. Se vocês acharem que eu estou errado fazendo isso, vocês me falam. E eu prezo que vocês façam o mesmo, que é uma sacanagem. Eu recebo vários inscritos aqui com dúvidas totalmente assim, sem lógica, entendeu? E compras que eles fazem. Então, mais ou menos isso. Então, fiquem com Deus. Um abraço para vocês. O próximo vídeo vai ser a novela do ABS. Eu vou colocar lá uma playlist, a novela do ABS. Fiquem com Deus.